Com a Prof. Fábio está tudo bem. E os familiares? Beleza? Vamos lá para mais uma aula, ajudar os alunos aí a aprender bastante. Nós começamos um novo mês, então vamos ver que dia é hoje. Ontem foi terça-feira, já se passou o domingo, a segunda, ontem foi terça, então hoje é quarta. Ontem que foi terça foi dia 1, dia 1º. E eu quero saber, quem sabe aí, que dia que vem depois do dia 1? É o dia 2. Muito fácil essa, né? Vamos assinalar aqui então o dia 2 e falar junto com a professora. Hoje é quarta-feira, dia 2 do mês de setembro do ano de 2020. Macaquinho, macaquinho, qual é a estação que nós estamos? É a estação do inverno. E o tempo lá fora, como está? Olha só, agora aqui na minha casa está o tempo um pouco nublado, mas ainda está dando sol. Então nós vamos manter o sol. E agora a professora separou uma história muito legal que vocês já assistiram a primeira parte e agora vocês vão assistir a continuação dessa história. Confere aí. A história de hoje é a continuação daquela história, A Parte que Falta. Essa se chama A Parte que Falta Encontra o Grande O, de Shel Silverstein. A parte que falta estava sozinha, esperando que alguém chegasse e a levasse a algum lugar. Alguns se encaixavam bem, mas não podiam rolar. Outros podiam rolar, mas não se encaixavam bem. Houve um que não sabia nada sobre encaixes e outro que não sabia nada de nada. Um era delicado demais, era um balão e estourou. Outro a colocava em um pedestal e a deixava ali. Alguns tinham muitas partes faltando, outros tinham partes demais. Aprendeu a esconder-se dos famintos. Olha a parte ali no matinho escondida. E vieram outros. Alguns a observavam de muito perto. Outros rolaram ao lado dela, sem vê-la. Ela até tentou ser mais atraente. Porém, nada adiantava. Olha lá, ele levou as flores dela, nem percebeu que ela estava lá. Tentou ser mais extravagante para que a notassem. Olha lá quantas setas ela colocou e ainda uma plaquinha escrito está aqui. Porém, só conseguiu espantar os tímidos. Finalmente chegou um que se encaixou muito bem. No entanto, de repente, a parte que faltava começou a crescer. Eu cresci! Não sabia que você ia crescer. Eu também não sabia, disse a parte que faltava. Adeus. E ele se foi a cantar. Busco a parte que falta em mim, que falta em mim, que falta em mim. Ai, ai. Até que um dia chegou um que parecia diferente. O que você quer de mim? Perguntou a parte que falta. Nada. O que você quer de mim? Nada. Quem é você? Perguntou a parte que faltava. Eu sou o Grande O, disse o Grande O. Eu acho que você é quem eu estava esperando, disse a parte que faltava. Talvez eu sou a parte que te falta. Mas em mim não falta nenhuma parte, disse o Grande O. Você não encaixa em nenhum lugar. Que pena, disse a parte que faltava. Pensei que talvez eu pudesse rolar contigo. Você não pode rolar comigo, disse o Grande O. Mas você pode rolar sozinha. Rolar com você mesma. Sozinha? Uma parte que falta não pode rolar sozinha. Você já tentou alguma vez? Perguntou o Grande O.
Eu tenho pontas afiadas, disse a parte que faltava. Minha forma não é adequada para rolar. Pontas se desgastam, disse o grande O, e as formas mudam. Bom, eu tenho que ir. Talvez nos vejamos em outra ocasião. E lá se foi o grande O, rolando. E a parte que faltava se viu sozinha outra vez. E ficou ali sozinha por muito tempo. Até que um dia, pouco a pouco, se equilibrou sobre si mesma e ficou sobre uma das pontas. E poft! Caiu do outro lado. Se jogou, se levantou e caiu. E assim percebeu que começou a avançar. E suas extremidades pontudas começaram a arredondar-se. Se jogar, levantar, cair. Se jogar, levantar, cair. E sua forma começou a mudar. Logo estava rolando ao invés de cair, andando cada vez mais suavemente, cada vez com maior facilidade. Ela não sabia para onde iria, mas isso não lhe importava. Estava rolando. Pirlim Pim Pim, a nossa história chegou ao fim. Nossa, já estou fã desse escritor, desse autor, Shel Silverstein. Que legal essa história também. A parte que falta encontra o grande O. E é mais ou menos o que aconteceu na primeira, né? Lá na primeira, ele percebeu que ele só precisava dele mesmo ele tendo aquela abertura, mas não era uma parte que faltava. Era tudo que ele precisava para apreciar mais a vida, né? E agora neste, que é a parte que falta, que é a partinha lá que falta, ela percebeu que ela pode mudar, né? E com a gente é assim também. Nós podemos mudar, evoluir, fazer coisas diferentes. Tem momentos da nossa vida que é importante fazermos determinadas coisas, em outro momento já não é tão importante para a gente fazer aquilo. E assim a gente vai evoluindo, vai mudando de opinião, vai indo para outros lugares, vai vendo o que realmente importa, vai concretizando valores, né? Então é assim mesmo, adorei essa história. E aqui na nossa atividade também continua tendo partes que faltam, mas vamos ver o que ela está pedindo aqui. Primeira coisa está escrita aqui, ó. Escreva em cada quadradinho o numeral correspondente à quantidade de elementos de cada conjunto. Então vamos ver primeiro o que temos, os conjuntos, né? Quantos conjuntos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 conjuntos, uma mão cheia. E cada conjunto tem uma quantidade e um quadradinho ali embaixo para colocar a quantidade. Então, o que você vai ter que fazer, querido aluno? Você vai ter que contar as quantidades e lembrar na sua cabecinha qual é o algarismo que representa aquela quantidade, tá bom? Então, você vai colocar aqui o algarismo que está representando a quantidade. Se você às vezes não lembra de todos e tiver na sua casa os cartazes, lembra que a professora disse para ir confeccionando cartazes? Pode ir lá escrever o número 1, fazer um desenho, escreve o número 2 numa folha, não precisa ser uma folha inteira, pode ser meia folha, igual essa daqui, que é mais ou menos meia folha, né? Ou em cartazinhos menores, né? Mas que seja fácil para você contar as quantidades, né? Então, daí vai lá, conta as quantidades e coloca o número correspondente corretamente, tá? Daí aqui na parte de baixo, que é a parte que falta, olha só, o que está escrito aqui, ó. Desenhe bolinhas para que todas as peças de dominó fiquem com 8. Ah, nós estamos trabalhando o número 8. E nós temos aqui as peças de dominó. No jogo de dominó, nós temos vários números que complementam aqui o outro lado, né?
para que consigamos jogar. Vocês já jogaram dominó? Se não jogou, é um jogo muito fácil que a gente tem que encontrar uma parte igual para colocar na frente. Olha, igual a nossa história ali, hein? Ela queria uma parte também. Aqui também nós temos que colocar. Mas aqui o intuito é outro. Ele quer que a gente deixe todas essas peças com 8 bolinhas. Então, na primeira peça, nós temos quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Lembra da tabela que a professora explicou na outra aula, que a professora fez para vocês? Podemos fazer da mesma forma, ou usando palitos, ou também pode ser os próprios dedos. Então, por exemplo, aqui ele tem 5, mas ele quer que fique com 8. Então, nós podemos contar a partir do que falta. Nós vamos mostrar o que já temos e vamos ver o que falta para chegar na quantidade que queremos, né? Então, ali tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu não quero só 5, eu quero 8. Vamos descobrir quanto que falta para 8. 5, 6, 7, 8. Quantos dedos a mais eu tive que erguer? 3 dedos. Então, faltam 3 bolinhas para completar 8 bolinhas, né? Então, 5 mais 3 é igual a 8. E dessa mesma forma, eu vou pensar também nas outras. Viu, familiares? Deixem as crianças pensarem. Orientem como a prof está mostrando os exemplos, mas deixe que eles pensem. E peçam para que eles verbalizem para vocês como foi que eles raciocinaram, como foi que eles pensaram para fazer essa operação. Porque é uma continha, é uma operação matemática, tá? Então, se puderem, usem os dedos, usem palitos, prendedores, pode usar a tabela através do desenho também, tá? Coloca lá a quantidade de bolinhas que já tem na tabela e coloca a quantidade até o 8. E para finalizar aqui, está mostrando como fazer o número 8 da forma correta. Acompanhe as setinhas aqui, tá? Depois vai continuar sozinho fazendo em todos os quadradinhos, tá? Acredito que vocês já estejam conseguindo fazer a partir da letra S, né? Então, continuem lá. Terminou, pessoal? Terminando as partes, você pode pintar, tá? Pode pintar aqui a parte de cima. Lembra que a prof pede para não pintar aonde você fez com o lápis, tá? Então, nessa parte de baixo, onde você tem que completar, não pinta não. Porque se precisar alterar ali, né? Daí vai ficar manchada a atividade. Primeira coisa, escreva o nome. Já estão escrevendo sem a ficha? Quero ver aí quem já está escrevendo o nome todo, completo, sem o uso da ficha. Já está na hora aí, né? O nome de vocês é a parte mais importante da atividade, é o nome de vocês. Então, vocês já devem estar aí escrevendo sem o auxílio da ficha também. Depois que terminou, pinte fora das margens, tá bom? Aqui tem desenhos pequenos, talvez não dê para enfeitar muita coisa, mas a professora vai ficar muito feliz com uma pintura bem feita, com os números bem feitos, começando do lugar correto, tá? É isso que a professora prioriza. Gosto do capricho, da pintura, de você respeitar o limite, mas também a professora quer que vocês entendam, estejam compreendendo da onde começam os números aqui nessa atividade e também nas atividades das letras, por onde devemos começar as letras. Ok, pessoal? Então, esta é a nossa atividade de hoje, ó. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até as próximas atividades. Tchau, tchau!